Muito bem, vamos para a nossa aula de número 8 com o título O Ministério de Evangelista. Então nós já dissemos aos irmãos que nós já ensinamos sobre os dons espirituais. Agora estamos falando sobre dons ministeriais e um destes dons ministeriais, agora aqui listado, é o dom de evangelista. Lembrando que Jesus Cristo mesmo disse que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. E por que são poucos os ceifeiros? A resposta é porque são poucos os que se submetem ao senhorio de Cristo. O nosso textuário diz: mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Este é o conselho de Paulo para o jovem pastor Timóteo. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. A verdade prática diz: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, é um arauto de Deus no mundo, né? E nós vamos ver aqui que a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 35, e Efésios, capítulo 4 e o versículo 11. O objetivo geral desta lição, mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja, a importância, né, desse ministério, a importância desse dom de evangelista para a igreja. A introdução diz: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Vamos para a parte primeira da nossa lição. O título da parte primeira: Jesus envia os 70. Vocês lembram lá em Marcos capítulo 10, versículo 1 ao 20, quando Jesus envia os 70? No item 1 aqui: são poucos os que anunciam. Por que nós dizemos são poucos os que anunciam? Porque são poucos aqueles que se submetem, né, ao senhorio de Cristo. Porque para anunciar o evangelho não é apenas sair falando de Cristo, mas também quando as pessoas olham aquele que está anunciando o evangelho, eles têm que ver Cristo naquela pessoa. Então aquela pessoa tem que se submeter ao senhorio de Cristo. Então nós falamos aqui, ó, quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou, ele disse o seguinte: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos, ou seja, eles têm que receber de Deus, têm que ter esse senhorio, né, do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida deles. Muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram sua própria mensagem. E isso é um erro, né? Então, ao longo dos séculos, muitos homens começaram bem, como disse ali o apóstolo Paulo para a igreja em Gálatas: corrieis bem, quem vos impediu de obedecerdes a verdade? Então, às vezes, a pessoa começa bem, está obedecendo a verdade, e depois pode o seu ego, né, sobressair, e ela vê multidões ele se entregando a Cristo, e vê, na verdade, muitas pessoas caíram nesse egocentrismo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, e acabaram, ao invés de anunciar o evangelho de Cristo, falando das suas próprias ideias. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar os obreiros para a sua seara. Então, o que significa que são poucos? Porque, na verdade, são poucos aqueles que se submetem, né, ao senhorio do nosso Cristo. E aqueles 70 que foram enviados, eles voltaram alegres, né? Ó Senhor, os espíritos se submetem a nós. E Jesus então deu um alerta a eles: eu vi Satanás como um raio cair do céu, mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos, não vos alegreis por expulsarem demônios, mas alegrai-vos antes por teres vossos nomes escritos no livro da vida. No item 2 aqui: enviados para o meio de lobos. Jesus então deixa isso bem claro: proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, olha que importante esse dado: nas últimas décadas morreram mais cristãos, foram mortos no mundo do que qualquer outra época da história. Então nós falamos muito que quando a igreja nasce ali, nos primórdios da igreja, muitos foram sacrificados.
Nós tivemos ali o primeiro mártir, que foi o diácono Estevão, mas nessas últimas décadas agora, estão sendo mortos muito mais pessoas, viu? Do que no começo da igreja. É que nós vivemos aqui em uma democracia no Brasil e nós estamos esquecidos, precisamos orar para a igreja, pela igreja perseguida. Então, em países onde é proibido o evangelho, nos países muçulmanos, países comunistas, como a Coreia do Norte, como a China. Então ali não é permitida a pregação do evangelho. Nós precisamos orar por essas pessoas, precisamos empenhar por isto, viu? E isso também tem que trazer sofrimento às nossas vidas. No item 3, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Por isso que o dom de evangelista é tão importante nesses últimos tempos. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus e vieram todos, né, ficaram todos alegres. Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas Jesus deixou bem claro, olha, Jesus disse o seguinte, eu vi Satanás cair como um raio. Quer dizer, isso não trouxe alegria a Deus quando Satanás caiu, quando Satanás foi expulso, quando Satanás foi ali derrotado e caído por terra e hoje trabalha contra a igreja. Então não trouxe nenhuma alegria a Jesus ver Satanás cair. Então não deve trazer nenhuma alegria para nós, né, ver tantas coisas acontecendo, mas ao contrário, nós temos que estar entristecidos pelas pessoas estarem nas drogas, estarem nos vícios, estarem na idolatria. E quando se expulsa um demônio, nós temos que entender que aquela pessoa que o demônio ele se apoderou dela, aquela pessoa está em tormento, em sofrimento. E não ficar com tratativas ali, né, com o demônio, de onde você veio, o que você quer. Não, expulsa o demônio, ame a alma e faça a obra de um evangelista. Faça com ousadia, leve a palavra com ousadia. Aqui nós temos aqui a imagem de 3 evangelistas notáveis, né? John Wesley, Charles Finney, David Wilkerson e tantos outros que Deus tem usado. Tem o livro Heróis da Fé, contando a história de tantos homens que se dedicaram à pregação do Evangelho do Senhor Jesus e realmente você vê neles ali o dom operando através do Espírito Santo como verdadeiros evangelistas. Na parte 2 aqui, a grande comissão. O que nós chamamos de grande comissão? No item 1, ao alcance da grande comissão, a ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então esta é a grande comissão dada por Jesus, e esta grande comissão ela ainda está ecoando hoje nos corações daqueles que se entregaram verdadeiramente a Cristo, porque os nossos corações têm que ter sede de almas. É claro que não são todos que são agraciados com esse dom de evangelista, mas todos nós temos obrigação de evangelizar. Todos nós temos a obrigação de falar do amor de Cristo. No item 2 aqui, ó, o mundo está dividido em 2 grupos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, raça, sexo ou condições socioeconômicas do homem. Não há judeu, não há gentio, toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Então o Evangelho é essa boa notícia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar e que só Jesus pode salvar o homem. Essa obrigação todos nós temos de evangelizar, de levar a palavra. Agora, esse dom de evangelista, ele é dado para aqueles que estão à frente ali da igreja. Pode ser um pastor, pode ser um cargo até mesmo de evangelista, uma carteirinha de presbítero, uma carteirinha de diaconato, do diaconato não importa, mas Deus os capacita. Veja bem, não se consagra uma pessoa na igreja, não se dá um cargo, um título aí de pastor, um título de presbítero, para que Deus então vá e coloque algum dom ministerial a ele. Não é isso. Deus concede o dom ministerial a pessoas que ele chama, né? Porque diz a Bíblia que o Espírito Santo dá o dom a quem ele quer, ele escolhe, ele capacita aquela pessoa e a igreja então vê o talento naquela pessoa, tá certo? Então, às vezes nós confundimos as coisas, nós achamos que tem que se consagrar alguém para que Deus o use. Não, Deus usa quem ele quer e a igreja tem que reconhecer
aquele que Deus tem levantado e chamado em meio da igreja para o auxílio da igreja, porque todos os dons ministeriais e espirituais são para auxílio da igreja. No item 3 aqui, a grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos. Olha o perigo. E outra coisa, os dados aqui, ó, há regiões e o número de igrejas está diminuindo, como por exemplo na Europa. Então na Europa, um exemplo aqui de dois países, Holanda e Inglaterra, são países considerados pós-cristãos. Ou seja, as igrejas elas estão fechando porque o interesse das pessoas pelo Evangelho, por Cristo, diminuiu. Estão se apagando essa chama do Evangelho. E essa chama do Evangelho precisa arder em nosso coração. Que o Senhor Jesus Cristo levante pessoas compromissadas com o seu santo Evangelho. Por quê? Porque precisamos novamente ganhar a Europa para Cristo. Ah, pastor, eu vou sair daqui e vou lá na Europa? Você talvez não, mas a tua oração alcança. A tua oração não há fronteiras, viu? Para a oração a qual nós fazemos. Então, oremos pela Europa. A parte 3 aqui, o dom ministerial de evangelismo. Vamos falar sobre o dom. No item 1, o conceito de evangelista, o termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo. Isto é, transmitir boa notícia. Transmitir boa notícia. Então, o evangelho significa boas novas, boa notícia. Como o dom refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho, foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo por toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. E isso não quer dizer propriamente, algumas às vezes pensam, né, pregar para uma multidão. Não, ele tem chama no seu coração. Nós vamos ver o exemplo lá também de um grande evangelista. Ele foi primeiramente diácono, Filipe, depois se tornou um grande evangelista, e ele estava ali na cidade de Samaria com uma grande igreja conduzindo. O Espírito Santo toca nele, ele vai lá para a região de Gaza ali, né, que vai de Jerusalém para Gaza, e ali ele fica numa estrada deserta e passa uma carruagem com o primeiro-ministro da rainha de Candace, e ele prega para aquele homem. Então olha só, o evangelista ele pode pregar para multidões, pode pregar para uma alma, e ele prega com o mesmo fervor. Então se ele estiver pregando numa igreja pequena, numa igreja grande, o fervor dele é o mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo o capacitou com esse dom, com essa chama. No item 2 aqui, o papel do evangelista. O evangelista é por excelência o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, né? Às vezes ele vai num local onde ele começa a anunciar o evangelho, e ali ele estabelece uma igreja. Então o evangelista também, Deus usa ele desta forma. No item 3 aqui, a finalidade do ministério de evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta e o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para a vida de serviço cristão, bem como edificação do corpo de Cristo. Então, o dom de evangelista, o Senhor capacita homens para estar com esse fervor, com essa empolgação, trazendo as almas a Cristo e as capacitando, né, através da pregação, do ensinamento, para que elas também se tornem ganhadores de alma. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. O exemplo de Filipe, né, eu acabei de citar para vocês, estão aqui no item 3, está citando o exemplo de Filipe. Foi sensível à voz do Espírito Santo. Quando ele corre atrás daquela carruagem, naquela época tinha o costume de se ler em voz alta. Então o eunuco da rainha de Candace estava lendo o trecho de Isaías 53 em voz alta. E Filipe corre atrás daquela carruagem e grita com ele e diz: entendes tu o que lê? E ele diz: como poderei entender se não há quem me ensine? Então, entendes o que lê? Não, por quê? Porque não há quem me ensine. Então, o evangelista, na pregação dele, ele prega também ensinando a pessoa a se entregar a Cristo, que é o único caminho. Então, nós temos que ter bastante cuidado com isso. Há os cultos que nós chamamos propriamente de ensinamento, tem as escolas bíblicas de ensinamento, mas a pregação em si também, ela tem que ser de uma forma que ensine a pessoa. Ensinar o quê? Ensinar o caminho que deve andar. Entendes tu que lê? Não, então eu vou te ensinar. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, e
pregou ainda 40 dias ressurreto, foi assunto ao céu, assentou-se do lado direito do Pai e intercede por nós. Que o Senhor Jesus levante nesses últimos dias muitos e muitos ganhadores de almas. Conclusão: o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e edificação das igrejas locais, viu? E diz assim também: todo aquele que se acha discípulo de Jesus tem em sua caminhada cristã firme compromisso de propagar a mensagem do evangelho. Então, para já não fazer confusão, né? Ah, pastor, então tem que pregar o evangelho, é quem tem o dom de evangelista. Não, tem que pregar o evangelho, todo crente tem que pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, entre aqueles que estão pregando e vivendo Cristo, o Senhor levanta alguns homens ali para que eles ensinem a igreja, para que eles sejam pastores, sejam evangelistas, sejam doutores, sejam como profeta no meio daquele povo, no sentido de ensinar e conduzir o povo e não permitir que o povo caia no engano, viu? Então são capacitações, são dons ministeriais. Pergunta de número 1. Segunda lição: qual a consequência para quem proclama o evangelho no mundo contrário ao reino de Deus? Os arautos, os proclamadores do evangelho de Cristo são perseguidos. Então, se nós pregamos a verdade, a pessoa de início ela não vai concordar, ela vai se sentir afrontada. Por quê? Porque o evangelho confronta a pessoa. O evangelho fala com a pessoa: você precisa mudar de vida. Jesus diz: eu posso mudar você, eu posso te libertar do pecado, porque o pecado leva a pessoa para o inferno. Pergunta 2. De acordo com a lição, qual o verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito? O verdadeiro significado de alegria no Espírito não é ver milagres, mas saber que o nosso nome está escrito nos céus. Então, a verdadeira alegria, quando os 70 foram enviados, chegaram alegres, os demônios foram expulsos. Jesus falou: não vos alegreis, porque os demônios são expulsos, mas alegrem-se antes por ter os vossos nomes escritos nos céus. Então essa é a verdadeira alegria. O que é a grande comissão? A grande comissão a grande comissão foi dada por Jesus, né? É a ordem imperial de nós levarmos o evangelho, ensinando as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunta 4. Qual é o papel dos evangelistas? O papel deles de pregar as boas novas de salvação através das suas vidas, conduzindo e alcançando pessoas para Deus, isso com ousadia e com a graça do Espírito Santo. Pergunta 5. Qual é a finalidade do ministério de evangelista? Preparar os santos do Senhor para a vida de serviço, bem como edificação do corpo de Cristo. Então quando você vê alguém que está capacitado por Deus, né, pregando a palavra, anunciando a palavra, ensinando a palavra, você sente um ânimo no teu coração, um despertamento para também fazê-lo e para também continuar caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que Deus deu dons ministeriais para a igreja, para capacitar o seu povo e não deixar que o seu povo pereça ou desanime no meio do caminho. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima aula.